Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus. Vamos então retornar aos estudos em Filipenses. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Como faz tempo, eu gostaria de relembrá-lo do que estava tratando o capítulo. Paulo, nesse capítulo, está advertindo os crentes a terem cuidado com os falsos profetas que estavam trazendo principalmente a doutrina da falsa circuncisão, que falava da salvação pelas obras. Paulo então começa a falar da salvação ou da justificação pela fé em Cristo, e que ele escolheu isso, ele escolheu crer e ser justificado pela fé em Cristo. É então que chega um ponto que ele começa a falar de tudo aquilo que ele poderia desfrutar como resultado dessa justificação em Cristo. E ele menciona o versículo 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele então pensa que os seus leitores poderiam entender que ele já estava falando que alcançou aquilo, que alcançou a perfeição, que alcançou a plenitude em Cristo. Então, para não deixar este mal entendido, ele escreve o conteúdo do versículo 12, que diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O título do nosso devocional é Conquistando aquilo para o qual fui conquistado. Conquistando aquilo para o qual fui conquistado. Para o que nós fomos conquistados? Ou melhor dizendo, por quem nós fomos conquistados? Por Jesus Cristo. É interessante notar que a palavra conquistar aqui, conforme MacArthur, significa tomar alguém como posse sua. Jesus Cristo nos comprou com o seu precioso sangue, nós somos dele. Nós fomos conquistados por ele para sermos como ele. É o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nós somos predestinados para ser a imagem do Filho de Deus. Nós somos salvos para ser como Jesus Cristo. Então Paulo nos dá aqui nesse texto sagrado alguns elementos de como podemos, o que devemos fazer para sermos como Cristo. Então, vamos ver elementos essenciais para sermos vitoriosos nesta corrida rumo à perfeição de Cristo. Por que corrida? Porque Paulo justamente vai usar aqui um termo que trata do corredor, de alguém que está correndo uma maratona. E o primeiro elemento essencial para sermos vitoriosos nessa corrida rumo à perfeição de Cristo é honestidade e insatisfação. Honestidade e insatisfação. Precisamos fazer uma honesta avaliação de nós mesmos, seguida de uma insatisfação de nossa atual condição. Paulo diz: não que eu o tenha já obtido, ou tenha já ou recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com uma baixa estima. Uma honesta avaliação de nós mesmos e uma insatisfação da nossa condição é olharmos no espelho da santificação de Cristo e olhar e dizer: eu preciso melhorar. Eu estou fazendo uma avaliação honesta de mim, do meu caráter, da onde eu estou. Eu preciso melhorar. Isso é fazer uma honesta avaliação de nós mesmos e termos uma insatisfação. Aquilo que o Hernando Dias Lopes vai dizer que é uma insatisfação santa. E ele diz que esse é o primeiro elemento essencial para avançarmos na corrida cristã. É um perigo muito grande para nós chegarmos a um ponto de nossas vidas que nós achamos que nós já estamos bem, que nós já alcançamos uma meta e nos acomodarmos.
Isso é um perigo muito, muito grande, que a igreja de Sardes caiu nessa cilada. E eles vieram avaliar-se que estavam bem altos espiritualmente, né? Bem vivos, eles chamam, né? E Jesus diz, olha, vocês acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos espiritualmente. Ele diz em Apocalipse 3, versículo 1. Mas na frente ele cita a igreja de Laodiceia, que cometeu o mesmo erro de fazer uma avaliação errônea de si mesmo. E Jesus escreve e diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. E também haviam religiosos na época de Paulo que se achavam tão santos pelas suas obras que achavam que podiam ser justificados por ela. Por isso Jesus escreveu e falou para os religiosos a parábola do publicano e do fariseu condenando essa avaliação falsa. Mas Paulo não era assim. Ele fazia uma honesta avaliação de si mesmo e sentia uma insatisfação santa e dizia para si mesmo, eu preciso melhorar, eu preciso prosseguir para o alvo. Irmãos, devemos fazer com frequência uma autoavaliação sincera e termos essa insatisfação santa de querermos melhorar, de querermos ser mais santos, de querermos ser mais como o nosso Senhor Jesus Cristo e prosseguir para sermos conforme aquele que nos conquistou. Era isso que Paulo fazia, ele tinha consciência plena de que o seu alvo era ser semelhante a Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso alvo também. E segundo elemento, para sermos vitoriosos nessa corrida rumo à perfeição de Cristo, é empenho e dedicação. Empenho e dedicação. Precisamos ter empenho e dedicação em alcançar o alvo. Note só, versículo 12, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. MacArthur nos informa que a palavra prossigo era uma palavra usada para se referir a velocistas e que essa palavra ela tinha uma ação enérgica e agressiva. Então falava de um atleta que se empenhava com toda a energia, com toda a agressividade na sua corrida. Isso claramente nos leva a entender que para alcançarmos a perfeição não podemos fazer corpo mole ou deixa a vida me levar. Precisamos realmente nos empenhar, precisamos colocar nossas forças, ou aquilo que um autor disse, trazer o empenho dos nossos músculos espirituais para conquistarmos a santificação em Cristo. Fica muito claro, irmãos, que nós precisamos ter esse empenho para sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Hernán Dias Lopes escreveu o seguinte: se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino de Deus que eles têm pelo estudo, pelo trabalho, pelo esporte e pelo dinheiro, haveria uma revolução no mundo. Precisamos de empenho e dedicação para sermos vitoriosos nesta corrida rumo à perfeição de Cristo. E último, precisamos ter foco. Precisamos manter o foco em nosso alvo. Versículo 13. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo enfatiza mais uma vez aos seus leitores que ele não havia alcançado a perfeição, mas ele não ficava quieto. Uma coisa ele fazia. E o que era isso? Ele revela então o seu segredo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. De fato, essa é uma cilada muito grande. Perder o foco. Paulo não perdeu o foco porque ele, número 1, não deixava certas coisas tirarem o seu foco. Por exemplo, as coisas que para trás ficam. E o que é isso, pastor? Pode ser apenas duas coisas.
Número 1 pode ser pecado ou grandes feitos. O teólogo Ryle escreve o seguinte: quer sejam pecados que podem reprimir o cristão, quer coisas boas que podem levá-lo a descansar em suas realizações. Então pode ser estas duas coisas. Então primeiro vamos ver como o pecado pode nos distrair do nosso foco. Um pecado que você cometeu no passado, você já se arrependeu e confessou, mas ele volta na sua mente. E aquilo lhe incomoda, lhe entristece. Isso tira o seu foco. Irmão, lembra de 1 João 1,7, que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, se o confessarmos. Se você já confessou, já se arrependeu, fique tranquilo, descanse no perdão de Jesus Cristo. Não deixe pecados do passado tirarem o seu foco da sua caminhada cristã. Número 2, a distração de grandes realizações. Às vezes podemos ter feito grandes coisas, né? Podemos ter ajudado muitas pessoas no passado e ficarmos com isso. Eu já ajudei muitas pessoas. E esquecemos que temos mais metas a alcançar, mais pessoas a ajudar. Ou eu já fui uma pessoa de oração no passado e ficamos só com aquela lembrança e hoje deixamos de ser uma pessoa de oração. Então, isso nos distrai, isso tira o nosso foco, essas coisas do passado. Então, quer sejam pecados que nos perturbam, quer sejam realizações que nos fazem nos acomodar, isso tira o nosso foco. E Paulo não deixava essas coisas do passado tirarem o seu foco. Ele diz: essas coisas eu deixo para trás, eu me esqueço delas. E ele completa e diz: e avançando para as que diante de mim estão. É exatamente isso que devemos fazer. Eu já li a Bíblia toda, vou ler de novo. Eu já fui uma pessoa mais intensa de oração, eu vou ser de novo. Eu vou continuar sendo. Eu já fiz muitas coisas boas com o meu próximo, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar naquelas que diante de mim estão. É isso que ele fazia, é isso que devemos fazer. Eu gostaria de concluir então esse devocional pegando a analogia do corredor, porque é essa que Paulo está usando aqui. E dizer: certamente devemos ficar felizes quando nós caminhamos e corremos 10 quilômetros. Mas Deus está colocando novas metas de santificação para nós. Vamos nos empenhar para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. Vamos nos esforçar para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se esforce para ser como aquele que morreu por você e ressuscitou para te fazer ser como Ele. E não há nada mais belo, nada mais precioso do que isso. Ser como Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus te abençoe e te dê força na sua corrida cristã rumo à semelhança de Jesus Cristo. Fique com Deus e até o próximo devocional.